Fala pessoal, Isaac aqui. Quem jogou Sombras da Guerra tem um vislumbre de como seria caso um Balrog saísse destruindo vilarejos e cidades e deixando um rastro de fogo e destruição pelo caminho. Mas, por que o Balrog de Moria nunca saiu de seu esconderijo? Por que ele decidiu se limitar aos portões de Khazad-dûm? Vamos investigar isso neste vídeo. O Balrog que lutou contra Gandalf e se escondia em Moria possui um apelido. Ele era chamado de A Perdição de Durin, justamente por ter matado o rei Durin IV, bem como dizimado todo o seu exército de anões, que habitava Khazad-dûm. Entretanto, após isso, ele se isolou do resto do mundo. Em vez de sair em descontrolada selvageria, destruindo um vilarejo após o outro, ele decidiu ficar de boa em Moria. Mas por que isso acontece? Bem, primeiramente porque nos livros, um Balrog é um ser semelhante ao próprio Sauron. Isso significa que eles são da mesma raça, possuem a forma humanoide e, o mais importante, pensam, raciocinam. Eles não são bestas descontroladas. Embora um Balrog possua menos poder espiritual do que Sauron, um Balrog é mais letal em combate direto. Tanto que Morgoth designou um Balrog, chamado Gothmog, e não Sauron para ser o seu chefe de batalha. Dito isso, como um ser pensante, para um Balrog, não era vantajoso sair destruindo cidades a troco de nada, sem algum objetivo concreto. Na Primeira Era, os Balrogs estavam ligados às ordens de Morgoth, mas, agora na Terceira Era, o Balrog tomava suas próprias decisões. Quando o Balrog de Moria dizimou os anões, ele estava hibernado lá, dormindo nas profundezas, e os anões o incomodaram. Provavelmente derrubaram um balde cheio de minérios na cabeça dele, ou então o barulho incessante das picaretas irritou ele. Independente do motivo, uma consequência do Balrog dizimar os anões foi que ele conseguiu um novo lar, e as minas de Khazad-dûm passou a ser seus domínios. Mas assim, eu não estou dizendo que um Balrog não é uma criatura má e que não gosta de fazer crueldades. Afinal, estamos falando de um demônio. O que eu estou dizendo é que, apesar de ser uma criatura cruel, ele também possui um senso de autopreservação. Mesmo Gothmog, o mais poderoso dos Balrogs, quando percebia que não teria uma vitória fácil, ele preferia recuar e reagrupar. Este é um padrão de comportamento de todos os Balrogs em geral, evitar lutas muito difíceis. E até mesmo Sauron faz isso. Quando ele viu o gigantesco exército de Ar-Pharazôn, Sauron se rendeu sem lutar. Ele preferiu se infiltrar em Númenor, sob o disfarce de refém, e destruir o país de dentro para fora. Ou seja, mesmo Sauron evitou uma guerra aberta quando estava em desvantagem. Já o Balrog de Moria imaginou que Gandalf seria um desafio muito menor. Tanto que nos livros, quando ele cai na água e as chamas dele se apagam, ele tenta fugir. Aspas. Caí por muito tempo e ele caiu comigo, disse Gandalf. O fogo dele me envolvia, eu estava me queimando. Então, mergulhamos em águas profundas e tudo ficou escuro. Ele ainda estava comigo. Seu fogo estava extinto, que agora ele era um ser de lodo. Ele sempre me agarrava e eu sempre o derrubava. Até que finalmente ele fugiu para dentro de túneis escuros. Portanto, quando consideramos que um Balrog, por mais maligno que seja, possui esse senso de autopreservação e, além disso, pode raciocinar, passamos a entender o motivo dele ter ficado recluso em Moria. Pensem comigo, esse Balrog sobreviveu à Guerra da Ira lá no final da Primeira Era e fugiu para as profundezas de Moria. Ele então hibernou e passou milhares de anos dormindo. Algum dia ele é despertado pelos anões, então ele os dizima por os considerar uma ameaça imediata. Mas, após tomar Moria, o Balrog se dá conta que o mundo mudou após esses milhares de anos dormindo. Ele fecha os olhos e se concentra e não consegue sentir a presença de seu mestre Morgoth, o que o leva a crer então que Morgoth ou foi morto ou pelo menos derrotado. O Balrog então não tem certeza do que o espera lá fora, mas de uma coisa ele tem certeza. Se ele sair destruindo cidade após cidade, ele certamente vai atrair atenção. Por mais poderoso que ele seja, ele não é invencível, principalmente se forem vários contra ele ao mesmo tempo. Além disso, com o passar dos anos, como eu mencionei num dos vídeos anteriores, os orcs passaram a servir de informantes para ele. Se este for mesmo o caso, ele teria conhecimento dos magos, de Glorfindel, o elfo ressuscitado, e do Conselho Branco, por exemplo.
Enquanto Balrog permanecesse no território dele, nas profundezas, numa caverna infestada de orcs, sem chamar muita atenção, simplesmente não valeria o risco para Glorfindel, Gandalf e os demais se unirem e ir lá enfrentá-lo. Seria muito mais inteligente por parte deles evitar a rota de Moria. Por outro lado, se o Balrog estivesse destruindo uma cidade após a outra, ele se tornaria um problema grande demais para ser ignorado. E se Gandalf sozinho já o matou, tudo bem que foi às custas de sua própria vida, mas caso o Balrog fosse encurralado em uma cidade qualquer por aí, o Conselho Branco, reunido todos juntos, sem dúvida nenhuma seria suficiente para dar cabo dele, com Gandalf, Saruman, Radagast, Glorfindel, Galadriel reunidos. Por outro lado, em Moria, ele não precisava fazer nada além de esperar. Se Sauron ganhasse a guerra, ele poderia sair e cumprimentar um velho conhecido, talvez propor uma aliança para ele. Se Sauron fosse derrotado, quando ele tivesse notícias de que Gandalf, Galadriel, Glorfindel, Elrond e os demais elfos retornaram para as Terras Imortais, ele poderia muito bem sair e pegar o Reino dos Homens desprevenido. De toda forma, não havia nada mais inteligente a se fazer do ponto de vista do Balrog em permanecer em seus domínios. Seu maior erro, no entanto, foi subestimar nosso querido Mago Cinzento, e ele pagou muito caro por isso. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar no gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.